pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiana, eu faço parte do Arleis Teresina e hoje eu trouxe para vocês nesse vídeo como que a gente pode, por meio do RStudio, obter medidas que a gente aprende na estatística descritiva. E que medidas seriam essas? As medidas de posição e as medidas de dispersão. Se vocês observarem na minha tela que está aparecendo para vocês, né, a tela do RStudio, eu já digitei no meu editor de código, né, todos os comandos que eu vou utilizar nesse vídeo, certo? E aqui, se vocês observarem, eu coloquei o título, né, estatísticas descritivas, e em seguida eu coloquei as medidas de posição, média, mediana e moda. E o que seria essa média, né? Seria a soma de todas as observações dividida pelo número dessas observações, certo? A gente observa aqui que eu digitei um vetor, né? O vetor x, que é composto pelos seguintes valores: 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, tá? Em seguida, eu digitei o comando, né? O código que vai me trazer essa média, né? Que é min, entre parênteses, o x, né? Eu digito min, abre parênteses, x, fecha parênteses. E aí, se eu selecionar e clicar aqui no Run, nós vamos observar aqui no console que já aparece a minha média. A média desse meu vetor seria 14, certo? Em seguida, eu venho mostrar para vocês a mediana. E o que seria a mediana? A mediana, né, se você pegar um conjunto de valores e ordenar esse conjunto em ordem crescente, essa mediana seria o valor que ocuparia a posição central, né, dessa série de observações. E aí, se vocês observarem aqui, né, no meu editor de códigos, eu digitei a mediana, né? Eu quero obter a mediana de um vetor que eu intitulei de K, certo? Que é composto pelos seguintes valores: 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2 e 5, tá? Quando eu digito o seguinte comando, median, abre parênteses, K, que é o meu vetor, fecha parênteses, tá? Seleciono e clico aqui em Run. Quando eu observo no meu console, ele me dá justamente a mediana, ou seja, o meu valor, né, seria 2, o valor que estaria localizado na posição central desse conjunto de valores observados, certo? E se eu quiser obter a minha moda, primeiro, o que seria a minha moda? É o valor que ocorre, tá, com maior frequência numa série de observações, numa série de valores observados, tá? E como que eu faria isso? Se vocês observarem aqui no meu editor de códigos, eu digitei um vetor que eu denominei y. Esse vetor é composto pelos números 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11 e 12. Tá? E aí, o que foi que eu fiz? Eu digitei o seguinte comando, table y, né? Table, abre parênteses, y, fecha parênteses. Em seguida, eu digitei o seguinte comando, subset, abre parênteses, table, abre parênteses, y, fecha parênteses, vírgula, table, abre parênteses, y, fecha parênteses, sinal de igualdade, outro sinal de igualdade, max, abre parênteses, table, abre parênteses, y e fecha todos os parênteses, né? Fecha 1, 2 e 3 parênteses. Se eu fizer essa seleção desse código, clicar aqui em Run, o que é que aparece aqui no meu console? Se vocês observarem, aí vai aparecer, né? Ele vai ordenar esses números em uma tabelinha e em seguida ele dá aqui, ó, que o número que ocorre com maior frequência nessa sequência de valores seria o 10, né? E que ele ocorreria dentro desse conjunto de valores 3 vezes. Então, dessa maneira, eu obtive, né, a minha moda. E agora, se eu quiser trabalhar com as medidas de dispersão, como que eu vou fazer? Primeiro, eu queria falar da amplitude. O que seria a amplitude? A amplitude seria a diferença entre o maior e o menor valor de uma série de valores observados. E como que eu faria essa obtenção dessa amplitude utilizando o RStudio? Eu digitei aqui,
né, no meu editor de códigos, um vetor que eu intitulei de A. Esse vetor é composto pelos seguintes números: 20, 23, 23, 28, 33, 37, 37, 37, 40 e 44. Certo? E qual seria o comando que eu utilizaria para obter essa amplitude? O comando range, né? Então, eu digitaria range, abre parênteses, A, que é o meu vetor, fecha parênteses. Quando eu selecionar que clicar em Run, o que é que eu vou obter? Eu obtive o número 20 e o número 44, né? Que é o valor máximo e o valor mínimo que está contido nessa sequência de valores. Então, eu subtrairia esses valores e eu teria, né, a minha amplitude desse meu, né, conjunto, dessa minha sequência de valores, tá? E a variância, Fabi, se eu quiser calcular, né, a variância de uma sequência de valores utilizando o RStudio. Primeiro, o que seria essa variância? A variância é uma medida, né, de dispersão que ela nos mostra o quão distante cada valor de uma sequência de valores está distante da minha média encontrada, certo? E o que seria, o que a gente obteria? Se eu tiver um valor, quanto menor, né, o meu valor da minha variância, mais próximos esses valores estarão da média. Quanto maior o valor da minha variância, mais distantes esses valores estariam da minha média, certo? E aí, como que eu faria para fazer este cálculo, né? Eu digitaria um vetor, eu digitei aqui no meu editor de códigos o vetor V, que é composto pelos seguintes números: 10, 11, 9, 10, 10, 9 e 11. Qual o comando que me faria esse cálculo da variância? O comando var. Var, né? Abre parênteses, V, que é o meu vetor, fecha parênteses. Quando eu seleciono tudo e clico aqui em Run, o que é que vai aparecer aqui no meu console? O valor da minha variância, 0,6666, certo? E se eu quiser calcular o desvio padrão, uma outra medida de dispersão, como que eu faria, Fabi? Primeiro vamos lembrar lá da estatística descritiva, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, né, ele vai informar o quão confiável é aquele valor da média que a gente encontrou, certo? E como que eu faria esse cálculo utilizando o meu RStudio? Ó, aqui no meu editor de códigos, eu digitei um vetor que eu intitulei de V, que é composto pelos seguintes valores, né? Aquele vetor que eu criei anteriormente. Os valores seriam 10, 11, 9, 10, 10, 9 e 11. Qual comando me daria o valor, né? Me calcularia este valor do meu desvio padrão? SD, tá? Abre parênteses, V, que é o meu vetor, fecha parênteses. Quando eu seleciono tudo, clico aqui em Run, o que é que aparece no meu console? O meu valor da minha variância, que seria 0,8164, tá? Então, dessa forma, a gente consegue calcular algumas, né, dessas medidas que a gente encontra na estatística descritiva de uma maneira rápida e prática. Espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis passar para vocês nesse vídeo, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar, fazer algum comentário, né, aqui no Instagram ou mandar um direct que a gente pode tirar essa dúvida para vocês. Espero que vocês continuem, né, acompanhando os nossos conteúdos. Ainda tem bastante coisa no nosso desafio, né, dos 100 dias, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, gente!